E sem perda de tempo, nessa terça-feira, eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. De volta aqui no estúdio da TV Candidez, com muito prazer, nessa colaboração conosco, trazendo informação de primeira, com muita qualidade. Eu recebo o naturopata Ramon de Assis. Ramon está de volta com a gente hoje. Boa noite, Ramon. Prazer recebê-lo aqui nessa primeira terça-feira de junho. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos os telespectadores, do programa Amostra Grátis da Saúde. Prazer é todo meu estar aqui, num momento importante, que o tema já é bem instigante para a gente falar aí a respeito do aparelho respiratório aí para todo mundo. O Ramon, o público já está te acostumado aqui, praticamente toda a primeira terça-feira do mês. Foi um sucesso a participação na terça-feira passada e a gente sabe que quando o Ramon está aqui, Ramon de Assis está presente, a gente sabe que o público participa muito. Então você pode participar mandando a sua pergunta. Saliento que não se trata aqui de uma consulta, mas é uma dica, é um caminho importantíssimo de todos os assuntos que nós abordamos aqui com o Ramon, com os demais profissionais, para você, evidentemente, entender um pouco mais essa proposta e, é claro, partir daí, você tomar a sua iniciativa e dar sequência. Nosso tema está na tela, nosso diretor Túlio colocou para a gente, doenças respiratórias e a naturopatia. Nós vamos falar hoje sobre a questão da saúde respiratória. Ramon, primeiro, como é que foi a sua terça-feira hoje? Foi tranquilo? Atendimento aqui em Divinópolis? Eu sempre gosto de perguntar isso aqui para os nossos entrevistados. Como é que foi a sua terça? Então, nem tão tranquila, Foi movimentada, mas foi muito produtiva, Eu corri muito, Tive atendimento fora do consultório também, mas foi uma terça-feira muito produtiva, eu diria assim. Legal. O Ramon que está aqui na rua Rio de Janeiro 426, na sala 1107, já há um bom tempo aqui, no prédio da Vivo. O Ramon, é possível tratar aí, ter uma saúde respiratória dentro da naturopatia? E como é que isso pode ocorrer? Sei que essa pergunta ela é ampla, para a gente dar o primeiro pontapé inicial para esse nosso bate-papo. Então, Samuel, é uma excelente pergunta mesmo, E como a naturopatia já tem a proposta da promoção da saúde, não é diferente com o nosso aparelho respiratório, Tem como, sim, promover saúde, tem como sim a gente ter mais resistência, Ou a famosa imunidade, como a gente fala, E eu aproveito, você disse ainda há pouco sobre essa questão mesmo dos tratamentos naturais, e disse ainda que não é uma consulta por aqui, claro que não, mas até mesmo para os telespectadores entenderem, a dinâmica do tratamento naturopático, Porque a gente dá muita dica de saúde natural, dessas dicas caseiras, para que as pessoas possam colocar em prática aí, no seu dia a dia e melhorar já significativamente a sua saúde e da sua família. Porém, o tratamento naturopático, ele passa por vias muito individualizadas, Nós procuramos atender a cada consulente, a cada pessoa de uma maneira especial, levando em conta todos os costumes, todos os hábitos da pessoa, o biotipo, o sexo, idade, tudo mais, para que o histórico de vida da pessoa, para que a gente promova um tratamento ali com bastante qualidade, com bastante eficiência, E das maneiras mais práticas hoje em dia, como fórmulas por gotinhas, das tinturas, extrato fluidos ou droga vegetal em pó, que é dentro de cápsula, extrato seco, para facilitar aí a vida de todo mundo. Então, existe um tratamento individualizado. O que a gente passa aqui sempre são dicas valiosas, que as pessoas que colocam em prática e nos dão retorno, sempre nos dão bons retornos aí quando colocadas em prática. Bom, como promover essa saúde respiratória? É possível sim. Eu sempre digo que a nossa sociedade já tem como costume, estar tocando a vida, fazendo ali, tudo meio corrido, uma alimentação meio precária, atividade física quando dá tempo, e aí culmina em quê? Em algum adoecimento. Quando os adoecimentos são corriqueiros, como os do tema de hoje, eu vou salientar muito aí os resfriados, gripes, tudo bem. Mas quando os adoecimentos são mais profundos, são mais perigosos, como uma pneumonia, como bronquites, como tuberculose, falando aí de doenças respiratórias, aí já são coisas mais perigosas, mais severas. E também falando de outras doenças, Então, às vezes, a gente fica muito descuidado. E quando a gente dedica um pequeno tempo, uma pequena parte do tempo, ou com boas orientações de um profissional especialista, para que a gente saiba como melhorar a nossa saúde, seja respiratória ou seja de outra parte do nosso corpo,
tem como sim, nós temos uma vida muito mais saudável, adoecendo muito menos. Então, a proposta que a gente traz hoje é essa, para que você tenha mais saúde, para que não só adoeça menos, mas também não tenha doenças graves, né? Tenha uma incidência menor de doenças graves. E passa por muitos aspectos. O primeiro deles, e que a gente sempre repete aqui, uma boa alimentação. Sim, a alimentação adequada favorece também a nossa saúde respiratória, não tenha dúvida disso. A atividade física também, né, a nossa capacidade pulmonar, a força, né, dos nossos órgãos respiratórios depende sim de um exercício físico. E não precisa ser tão especializado assim. Uma mera atividade física, uma simples caminhada pode favorecer no fortalecimento desses órgãos tão importantes para as vias respiratórias. E claro, né, medidas aí de, por exemplo, asepsia, né? O que vem a ser isso? Quando nós entendemos da importância de realizarmos asepsias, limpezas das nossas vias aéreas, né, das nossas vias respiratórias superiores, diminui muito a incidência de adoecimentos. Por quê? Principalmente nesse tempo frio e seco, né, que é o tempo de inverno que se aproxima aí, né? Nós ainda não estamos propriamente no inverno, mas estamos quase lá. O que acontece? Às vezes a nossa respiração, alguma secreção que era para sair, ela resseca na nossa via. E se nós não realizamos uma asepsia, uma limpeza, esse ressecamento de uma secreção pode trazer aí micro-organismos patógenos, ou seja, bactérias, fungos e vírus que vão estacionar ali e provocando alguma doença. Então, se a gente entende essa asepsia, a gente já pode melhorar muito a nossa condição respiratória. Ô Ramon, quem é que sofre mais nesse período de uma temperatura mais baixa? Os mais jovens ou os mais idosos, pela sua experiência como naturopata? Então, eu diria que os dois, né? As crianças sofrem muito, né? Até porque para se adquirir uma imunidade definitiva, né, a chamada imunidade adquirida mesmo. Nós temos uma imunidade que a gente nasce com ela, né, que é a chamada imunidade inata, todos nós nascemos com essa imunidade, mas tem uma outra imunidade que é essa adquirida, ou imunidade dinâmica, como a gente chama, que a gente vai adquirindo, e que normalmente até os 7 anos de idade ela está sendo formada. Então, crianças antes dos 7 anos de idade, por não ter formado totalmente essa imunidade, já sofre muito com as doenças respiratórias. Então, posso dizer que é um público muito alvo desse tipo de doença. E, claro, os idosos, né? Por algumas razões, né? Não é só pela idade, como normalmente me perguntam, né? Mas sim porque já sofreu uma carga de medicamentos ao longo da vida, também por causa às vezes, de um sedentarismo, né, que é muito comum, também por causa os medicamentos ao longo da vida que acabaram enfraquecendo essa resistência, né, da pessoa idosa, mas também dos medicamentos que a pessoa usa naquele momento. Acaba também fragilizando ali a imunidade como um todo e a imunidade respiratória. Então, eu diria que esses dois públicos são mais afetados, mas ninguém está livre aí se não cuidar bem aí da sua imunidade. Eu percebi que na sua primeira resposta você deixou cair aqui bem claro que mudanças de pequenos hábitos podem fazer a diferença e muitas das pessoas podem evitar doenças respiratórias. De um modo bem prático e objetivo, para a gente, ainda nesse primeiro bloco, você poderia salientar para a gente ou reforçar esses pequenos cuidados que você já adiantou um pouco aqui nessa questão da asepsia? Que cuidados são esses, às vezes, que a pessoa deve tomar, né? Dentro do exercício, bastante líquido, bastante água, que é bastante importante. Tem algum tipo de limpeza, um tipo de ambiente gelado, nessa época do ano, quem é um pouco frágil, a pessoa deve evitar? Então, entender primeiro, você disse muito bem sobre a água, né? E há uma tendência nossa de tomar menos água nos períodos frios, obviamente, né? A gente acaba que não tem aquele calor excessivo que provoca a transpiração, né? O nosso corpo acaba retendo mais líquidos e a gente acaba não tomando água na quantidade devida. E nós precisamos tomar água na mesma quantidade, pelo menos na quantidade mínima do período quente. Então, esse é o principal problema, Samuel, porque entendemos que a água, ela ajuda, né, o organismo a fluidificar as secreções, por exemplo. Então, já inicia aí a asepsia, que eu citei no início,
por essa razão. Quando a gente bebe água na quantidade correta, o nosso corpo consegue fluidificar e eliminar as secreções agarradas. Quando a pessoa não toma água, né, tem essa dificuldade, o corpo não consegue fazer essa limpeza por si só. E aí já começa um problema. Então, precisamos sim tomar água. Tem gente que fala, pode ser qualquer líquido? Ué, até pode, alguns podem. Por exemplo, eu vou citar os chás, né? Que é outra bebida maravilhosa, inclusive para o inverno, em função aí das temperaturas mais baixas, também é muito interessante os chás. Mas água em primeiríssimo lugar, insubstituivelmente, e posteriormente chás, né? Chás, e aí com alguma proposta, porque os chás, sendo mornos, sendo aquecidos, eles também favorecem essa eliminação de secreções, e se a gente escolher chás que tem uma propriedade, né, medicinal para a parte respiratória, facilita ainda mais. Então, começa por aí, a ingestão de água, o uso de outras bebidas como os chás, e já que você disse sobre asepsias, Samuel, é válido dizer, por exemplo, as inalações, sobretudo vaporizadas, né, que podem ser feitas aí tranquilamente em casa mesmo, sem muito equipamento caro, né? A gente pode utilizar aí apenas uma panela, a água e o fogão, né, para aquecer a água, e nesse processo de aquecimento da água, quando a água estiver borbulhando, a gente apaga o fogo, pode fazer um cone aí de cartolina, de papel mesmo, e inalar, né, respirar aquele vapor. Esse vapor da água pura ali já vai favorecer aí a eliminação de secreções. São muitas as pessoas que estão com tosses secas, por causa dessas secreções agarradas, fazem inalação, 15 minutinhos depois a tosse alivia ou na totalidade ou quase na totalidade. Então, é um dos pontos. E a gente pode incrementar essa inalação com algumas plantinhas, né? Por exemplo, as folhas de eucalipto pode ser uma solução bem interessante, porque elas têm a capacidade também de soltar essas secreções. Então, a gente põe umas folhinhas de eucalipto nessa água, faz inalação, também pode ter bom efeito. Tem a chamada buchinha do norte, né? Uma buchinha vegetal pequena, ela tem uma capacidade de asepsia e de tratamento de doenças respiratórias maravilhosa. É outra alternativa bem boa que eu sugiro aí. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. De volta com o meu entrevistado, estou recebendo hoje Ramon de Assis, o naturopata. Nós estamos falando hoje sobre a questão das doenças respiratórias e a atuação da naturopatia. Você pode participar ao vivo, mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp. O Ramon, estou recebendo aqui várias perguntas. O doutor Biscoito, lá do Santos Dumont. Olá, Samuel, boa noite. Tenho asma alérgica e crônica ao mesmo tempo. Quais medicamentos que podem ajudar dentro da naturopatia para essa falta de ar? Ou seja, falta da respiração. Parabéns pelo programa, sempre assisto. Um abraço a todos do bairro Santos Dumont. Como é que se ajuda aqui esse nosso telespectador? Um abraço aí, o doutor Biscoito, né? Então, obrigado pela participação e pergunta. A asma, né, tem uma característica alérgica e por isso essa cronicidade é pela repetição ou pelo fato do organismo estar ali tendo crises, né, repetidas. É importante salientar que nós temos dois tipos de problemas clássicos dos problemas respiratórios. Um é o problema da baixa imunidade ou da baixa resistência do nosso organismo a fatores patógenos, né, como vírus, bactérias e fungos. Tem um outro aspecto que é o aspecto alérgico. E vamos entender, né, como as rinites, as bronquites, as asmas, né, os processos alérgicos nem sempre estão ligados diretamente ao fator imunidade, mas sim ao fator de conflito imunológico. Ou seja, organismos que são bombardeados por artifícios, né, por produtos alimentícios, por agrotóxicos, por fatores respiratórios em condições muito ruins, né? A pessoa respira ali muita poeira, muito resíduo de alguma coisa. Então o organismo vai recebendo aquela carga, vai se intoxicando e vai tendo uma dificuldade de diferenciar ali o que precisa combater do que é natural, né, do que é do ambiente. Ele começa a ter essa sobrecarga e tem esse conflito imunológico. Então as alergias precisam ser tratadas de maneira diferente do fator, por exemplo, de baixa imunidade. Então, né, para o doutor Biscoito que fez a pergunta, nós temos tratamento na naturopatia, principalmente usando aí das ferramentas homeopatia e a fitoterapia, que
podem tratar aí, a pessoa ter uma qualidade de vida muito boa aí fazendo. Mas esse acompanhamento não é uma dica de uma planta ou outra para fazer o acompanhamento. A gente tem que pegar a pessoa, o histórico dela e passar algo específico para esse caso. Ô, Ramon, tem diferença da pneumonia para bronquite? Uma senhora aqui reclama que o filho dela, de 7 anos, já teve bronquite o ano passado, sempre gripa nessa época do ano, já ficou internado quase uma semana para tratar. Então, ela está fazendo aqui vários questionamentos da diferença de uma bronquite e de uma pneumonia. E, basicamente, ela quer saber de um tratamento para uma criança de 7 anos, nessa época do frio, é claro, dentro da orientação da naturopatia. Então, tem diferença sim, né? A exemplo do que eu dei da asma, a bronquite é outro fator inflamatório alérgico, enquanto a pneumonia é uma afecção das nossas vias respiratórias por ordem viral, outra hora bacteriana, né? E já tem mais a ver com essa parte imunológica que a gente citou ainda há pouco. Então, temos tratamento sim, sobretudo quando se trata de processos crônicos, né? A gente imagina que o corpo tem ali uma fragilidade, não consegue se livrar daquele adoecimento. Nós tratamos de crianças, de idosos, com extrema eficiência, eu diria. Muita gente fala, o tratamento natural é lento, né? Muita gente fala assim, é bom, mas é lento. Esse dogma já caiu, né? Isso aí é um preconceito antigo. Nós temos uma eficiência muito grande, né? Claro que, às vezes, para tratar em definitivo certos processos, gasta-se mais tempo. Mas para já aliviar a pessoa de alguns problemas ali agudos, a gente tem recursos relativamente rápidos. Ramon, como é que é feita essa avaliação de quem chega no consultório reclamando de alguma coisa de doença respiratória? Você faz todo ali um levantamento, vai ouvir essa pessoa... E cada caso é um tipo de tratamento. Isso. Esse tratamento ele pode ser um pouco, como você falou, um pouco mais demorado a longo prazo, focando realmente o problema existente da pessoa como um todo? Com certeza. A gente sempre ouve o histórico, é uma anamnese, né, uma investigação profunda da vida daquele paciente para saber o porquê daquele problema que ele carrega, né, os possíveis caminhos de tratamentos que ele possa ter feito, os históricos familiares dele, tudo isso a gente leva em conta, a gente faz essa investigação. E a partir daí, sim, a gente começa ali um tratamento, uma proposta, né, de tratamento para que a pessoa tenha um alívio dos sintomas de imediato, porque às vezes a gente sabe que o tratamento vai ser mais demorado, né, em alguns casos, mas a gente já tem uma proposta de alívio ali dos sintomas, dos primeiros sintomas, né? E, aliás, acontece muitas vezes uma evasão ali do tratamento. A pessoa tem uma melhora grande, né, muito boa, e às vezes, tô bom, não vou voltar mais. E às vezes depois ela pode ter uma recaída. Então, quando a gente alivia os sintomas iniciais e prossegue com esse tratamento, a satisfação é sempre muito grande. As pessoas podem se livrar aí definitivamente de problemas como respiratórios, né? Por exemplo, como bronquites, rinites, né? Que eu acredito que muitas pessoas tenham esse problema, né? Eu tenho rinite, meu nariz escorre, eu tenho tosse seca e tudo mais. Sim, tem a sinusites, que é outro problema aí que também muita gente reclama, e tudo se dá. Claro, a gente passa propostas de tratamentos, de protocolos, mas também orientações, né, para como a pessoa realizar ali o seu dia a dia, como essas que a gente já deu aqui hoje, a boa ingestão de água, as asepsias das vias respiratórias, e normalmente as pessoas melhoram e muito, aí tem muito mais qualidade de vida. Muito bem. Eu estou recebendo aqui 2, 3 mensagens sobre a questão de tosse constante seca. Parece uma tosse alérgica, diz aqui um telespectador. Há algum tipo de tratamento especial no que diz respeito à questão da tosse especificamente? Por que essa tosse acontece e ela se prioriza mais nessa época do ano, por exemplo? Então, uma excelente pergunta, não identificou não, né? Não se identificou. Mas de toda forma agradeço a pergunta. Olha só, tem as tosses alérgicas, sim, e uma das características das tosses alérgicas é quando ela é seca, né? Quando ela não é produtiva, quando ela não excreta, né, nenhuma secreção aí. E tem a tosse seca, que é por aquela razão que a gente falou no início do programa. Quando a pessoa, por exemplo, tem ali alguma secreção agarrada, ressecada ali na sua via respiratória e o corpo está tentando eliminar. Eu sempre gosto de salientar, Samuel, que tosses, espirros, febres, né? Esse tipo de problema que muita gente vê como problema, na verdade,
é a reação do nosso organismo a algum fator patógeno, né? A tosse já é uma reação do nosso corpo para resolver um problema, para eliminar ali aquela impureza que está ali na via respiratória. Então, existe sim a tosse alérgica, que tem essa característica de tosse seca, não produtiva, e tem também as tosses que são secretivas, para poder eliminar secreções. Então, por exemplo, a pessoa pode tentar primeiro, antes de procurar um acompanhamento, uma asepsia como aquela que a gente citou no início do programa. Uma inalação vaporizada, por exemplo, né? E aí, pode ser que se for uma secreçãozinha agarrada, já vai liberar ali e a pessoa vai ter uma melhora desses sintomas. Se houver uma persistência dessa tosse seca, pode ser alérgica. Aí sim, tem que haver um tratamento, e os tratamentos são rápidos e eficazes com a naturopatia. Eu fico imaginando que a questão de aumentar a imunidade, muita gente busca hoje, quer buscar isso, mas eu acho que eu fico pensando, quando se fala em buscar a imunidade, e é claro, dentro desse tema que nós estamos abordando hoje, que é sobre a questão das doenças respiratórias, talvez não é para agora, nesse momento, que já estamos vivendo um clima mais frio. O inverno começa agora a partir do dia 22, mas isso requer um tempo de preparação maior para buscar essa imunidade e fortalecimento para quando chegar esse momento a pessoa estar um pouco mais disposta para encarar e para evitar esse tipo de doença? Excelente pergunta. Na verdade é isso, né? A gente entender que a gente não pode querer solucionar um problema ali com alguma pílula mágica, né? A nossa imunidade, ela é um processo para a gente gerar esse fortalecimento da imunidade. Então, realmente, é claro que é válido. Se você está ali com algum problema, você vai tentar resolvê-lo, melhorando, inclusive, a imunidade. Mas não são fatores, né? Químicos, por exemplo. Muita gente busca ali, nesse período de inverno, as vendas de vitamina C, por exemplo, aumentam absurdamente e outros métodos dessa forma. Não, é entender a dinâmica disso. A própria alimentação da pessoa, se é uma alimentação balanceada, né? Rica ali, sim, em vitamina C, mas vitamina C natural. Ah, mas é pouco, é demorado, mas é essa que vai fazer a sua imunidade constante, né? Nós que já temos o hábito de fazer, né, esse tipo de procedimento, ter uma boa alimentação, a gente percebe que aí a imunidade boa nos acompanha sempre. Chega inverno, sai inverno, entra outro inverno, e a nossa imunidade está alta porque a gente já tem aquele hábito, né? Eu sempre sugiro fontes de vitamina C. Vitamina C é importante. A não ser que a pessoa tenha alguma deficiência ali constatada em exame, ela não precisa de ficar tomando vitaminas C, por exemplo, efervescentes, até porque saíram pesquisas recentes aí mostrando que alguns tipos delas são metabolizados como oxalato de cálcio, e uma vitamina C efervescente pode causar, por exemplo, cálculo renal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é sintético, com o que é produzido pela indústria. Então, vamos lá recorrer ao nosso velho e querido limão, né? Que tem vitamina C, tem ácido clorídrico, tem vários minerais aí interessantes. A própria laranja já tem uma proposta, a goiaba, a manga, né? A acerola, são propostas muito interessantes para nos suplementar da vitamina C, por exemplo, mas não é só a vitamina C que o nosso corpo precisa para uma boa imunidade, precisa de zinco, né? Zinco é outra proposta importante para a gente ter uma boa imunidade. Mas nós temos ferramentas muito legais, né? E tomar muito cuidado, né? A gente tem o carinho, a responsabilidade de passar aí algumas dicas para as pessoas, mas agora está tendo um boom de informações, isso é bom para melhorar a imunidade ou aquilo. A famosa própolis, né? Que eu sou super a favor da própolis, mas entender que a própolis, além de antifúngica, imunoestimulante, ou seja, melhora a imunidade, mas ela é um antibiótico natural, né? É antimicrobiana. E por essa razão, se tomada excessivamente, você pode prejudicar, por exemplo, a sua microbiota intestinal. Então, tem que ser bem dosadinho, né? Eu costumo dizer para todo mundo entender que esses recursos, ainda que naturais, não devem ser usados todos os dias. Própolis, por exemplo, bastam 2 vezes por semana, 1 ou 2 vezes por semana, e você já terá uma excelente imunidade sem precisar de ficar tomando aquele monte de coisas assim. Então, tem que ser um uso bem consciente. Ô Ramon, estou conversando com você, e é claro que eu tenho que dar aqui uma atenção especial ao entrevistado, e ao mesmo tempo uma atenção aqui ao telespectador que participa conosco, né, que a gente agradece muito essa audiência desse programa de saúde ao vivo, e que faz toda a diferença na vida das pessoas, isso é muito importante. Às vezes a pessoa confunde um pouco o que é naturopatia, você já explicou aqui várias vezes. As pessoas às vezes perguntam, existe algum remédio para sanar qualquer tipo de tosse e bronquite?
É bom você explicar como é que atua a naturopatia e essa relação de remédio com a naturopatia, Ramon, para a gente? Então, bom, remédios, né, popularmente dizendo, né, aí a gente chama de remédio, tanto remédio químico como remédio natural, por assim dizer, sim. Mas reconhecido pelo próprio Ministério da Saúde, né, pela Anvisa, as plantas medicinais, né, a própria homeopatia, essas fórmulas naturais são reconhecidas como suplementos, né, a título de entendimento legal, né, mas popularmente a gente chama de remédios. A gente tem a mania, né, de achar, por exemplo, na alopatia a gente sabe que as dipironas, os paracetamóis, por exemplo, são medicamentos clássicos para as dores, né, dores de cabeça e tudo mais. Eu até acho que a própria alopatia não pode ser vista dessa maneira, mas a naturopatia, ela que não pode mesmo, né? Nós temos a chamada individualidade. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma dor de cabeça, eu posso, em alguns casos, indicar aí o alecrim do campo, outra hora o alecrim de jardim, outra hora o tanaceto, outra hora o bálsamo, outra hora o dente de leão, o boldo, o gengibre, todas essas plantas tratam, por exemplo, dor de cabeça, mas vai depender da origem. E para isso precisa dessa investigação mais minuciosa que a gente faz aí com o nosso querido consulente, para que a gente não se perca aí e vá tratar cada pessoa de uma maneira muito generalista e acaba não tratando a causa do problema dela. Então, normalmente quem faz um acompanhamento naturopático, ele vai ter ali a solução do seu problema, mas para isso cabe uma investigação e a individualidade da indicação do tratamento. Olá, Samuel, boa noite. De que forma o alho pode nos ajudar no dia a dia, principalmente para combater aí, principalmente a bronquite? Muita gente querendo saber sobre a questão da bronquite. Mas além da bronquite, o alho ele pode contribuir com o desaparecimento de outras doenças? Pode colaborar muito. Eu diria até que o alho para bronquite, ele é só parte do tratamento, né? O que diz respeito à parte inflamatória, o alho vai atuar na bronquite, mas o que diz respeito à parte alérgica já não é para o alho mais, né? O alho, que recebe esse nome popular por causa de duas substâncias que ele tem abundantemente, a aliina e a alicina, que são óleos essenciais do próprio alho. Aliás, vou dar uma dica aí de cara, né? Muita gente prepara o chá de alho de maneira errada. E o chá de alho perfeito é preparado em maceração. E o que é uma maceração? É quando você pega aí 3, 4 dentes do alho, machuca eles levemente, deixa eles submersos em água fria e filtrada por 4 horas. Esse é o chá de alho. A quantidade de água não importa, o que importa é a quantidade da planta, do bioativo natural ali. Assim é preparado. O chá de alho trata todas as afecções respiratórias, né? Ele tem uma atuação antiviral importante, antimicrobiano importante, ou seja, é um antibiótico natural. Ele é vasodilatador, ele é emoliente, ele ajuda na fluidificação das secreções, ele ajuda a fortalecer as células dos pulmões, das vias respiratórias. Ele é, assim, fantástico. Ele é analgésico, ele é anti-inflamatório, ele é muito completo. E dá para você explicar para a gente como é que a pessoa deve preparar esse chá de alho? Então, ela Porque faz... a gente está muito acostumado com o alho no dia a dia, né? Eu acho que a maioria das pessoas sempre gostam do alho e ele traz algo de muito positivo para a vida das pessoas. Mas como é que é feito esse chá de alho? Quantas vezes por dia? É uma vez só por dia? Eu fiquei um pouco curioso e eu acho que quem está acompanhando a gente também agora ficou curioso. Então... O alho, ele faz parte aí das plantas tidas como temperos e especiarias. E assim como o alho, temos também o açafrão, temos o gengibre, temos o urucum, o orégano, o manjericão, a manjerona, o tomilho, né? E todas essas e outras mais temperos e especiarias, inclusive, são muito boas para as partes respiratórias, né? Então, essas plantas, por ser temperos e especiarias, elas são extremamente seguras. E como tempero e especiaria, podem ser utilizadas cotidianamente, frequentemente, todos os dias até, em pequenas doses. Agora, o chá de alho pressupõe que a pessoa está tomando para prevenir ou para tratar alguma afecção respiratória. Se for na prevenção, uma vez ao dia, aí, durante o inverno, já está de bom tamanho, né? Dessa forma que eu expliquei, de 3 a 4 dentes de alho, levemente machucados, submersos em água fria e filtrada por 4 horas, sugestão de quantidade, 200 ml de água para essa quantidade de alho. Feito isso, pode fazer isso uma vez por dia, por exemplo. Já vai melhorar muito a sua condição respiratória. Pode-se utilizar, por exemplo, também do chá
de açafrão, o chá de açafrão, ele é preparado já como uma decocção, né? Você vai pôr para ferver ali por 3 ou 4 minutinhos, ou as lasquinhas, né, do açafrão, ou o pó, né, ele já feito em pó, por 3, 4 minutinhos, ferveu ali na água, apaga o fogo, tampa, espera esfriar, coa e está pronto para tomar. Dessa forma, você aproveita na totalidade o açafrão, porque ele tem uma substância, um bioativo, que é a curcumina, né, que aliás dá o nome científico dele, que é a cúrcuma longa, que ele não é biodisponível. Então, se o açafrão não tiver acompanhado do alho ou de uma pimenta qualquer, somente o chá tem eficiência para tratar e prevenir doenças. Que bacana. São coisas muito simples do dia a dia que todo mundo praticamente tem em casa. Se você não tem o açafrão, é muito fácil também de você adquirir. E quando você fala nesse preparo, fica mais fácil ainda, né? Verdade. E a pessoa vai se livrando, às vezes, dos tradicionais remédios. Com certeza, né? São muitas as propriedades medicinais dessas plantas e são muitas as pessoas que, graças a Deus, nos dão um retorno muito positivo. Olha, eu fiz aquilo que você falou, já acabei com aquele problemão ali, né? A pessoa com um custo baixíssimo, com muita segurança, que é o mais importante, e com recursos que a nossa sociedade no passado utilizavam com muita propriedade e que a gente acabou perdendo. Ramon, eu vou ter que chamar mais o nosso último intervalo, mas eu queria te fazer aqui uma pergunta, uma colocação. Eu acho que nem todo mundo chega num consultório com o naturopata muito consciente e convicto que aquilo ali que vai ser prescrito vai trazer solução para o seu problema. As pessoas chegam realmente um pouco com o pé atrás quando você começa a falar desses benefícios dessa medicina natural que você apresenta? Samuel, até uns 15 anos atrás chegavam, muito com o pé atrás, mas por incrível que pareça, a sociedade está muito bem informada. Então, né? Você acha que esse paciente que chega até o naturopata, ele já chega já consciente? A maioria, eu diria 80% desses pacientes já chegam sabendo ou que alguém já falou que já se curou ou tendo a informação já nas mídias, né, que ela pode se curar através daquilo. Então nós temos um crescimento muito rápido desse paciente mais consciente e que já sabe o que está procurando. Que bacana. Túlio também avisando que eu vou ter que chamar o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar na sequência do programa de hoje. A gente está recebendo hoje com muito prazer Ramon de Assis. Muita gente pergunta como encontrar Ramon de Assis nas redes sociais. Naturopata Ramon de Assis, Instagram, Facebook e YouTube. Tem um site, o site é ramondeassis.com, não é isso? Isso mesmo. E tem um grupo do WhatsApp, esse grupo do WhatsApp que cresce a cada vez mais, que é o 999-370003. Você falou que tem uma nova integrante lá no grupo do WhatsApp também, que está dando orientação. Sim. Você quer trazer essa informação? Nós sempre... Não é só o Ramon que dá dicas lá. Não, é verdade. Isso é muito legal. Convido a todos a participarem desse grupo, né? Um grupo de WhatsApp fechado, só com dicas de saúde natural 3 vezes por semana. E exatamente esses colaboradores, né? Que é uma equipe maravilhosa, além, né, da minha participação, nós temos nutricionistas de peso, nós temos aí educadores físicos de peso, aliás, nós temos novidades aí na parte de educação física também, temos fisioterapeutas, psicólogos, coaches, enfim, uma infinidade de profissionais contribuindo com dicas de saúde natural das suas respectivas áreas. Então, um grupo que é bem legal, é só mandar mensagem para esse número aí, né, o 991370003, pede ali para incluir você no grupo e você não vai receber outra mensagem a não ser dica de saúde natural 3 vezes por semana. Quando você fala que ele é um grupo fechado, porque não tem aquelas interferências das pessoas. E a pessoa, ela pode fazer alguma pergunta por fora ou não? Pode. Mas não cai a pergunta no grupo, ela cai em particular. Exatamente. Aí vocês abordam. A pessoa, ela não tem como fazer pergunta pro grupo, que todo mundo vê. Mas se ela quiser perguntar para o profissional ali específico, ou para o nutricionista, ou para mim mesmo, é só solicitar ali e fazer a pergunta que quiser, que o profissional vai responder. É bem legal. Bacana. O Ramon, estou recebendo aqui várias mensagens, a gente está caminhando quase já para o final do programa, o Túlio vai me avisar daqui a pouquinho quanto tempo a gente tem. Eu não sei se a gente vai tentar estar um pouco fora. Boa noite, Samuel, me chamo Tatiana, gostaria de esclarecer uma dúvida. Quem tem... eu não entendi bem a pergunta. Quem tem usará venosa pode fazer o uso de limão e do alho? Me disseram que é cicatrizante, pois ele é um ótimo para a respiração. Deu para você entender a pergunta ou ela deve formular melhor? Ela pode
explicar para a gente melhor aí, Ô, Tatiana, né? se você puder mandar uma outra pergunta mais direta, mais objetiva aqui, vai ser bacana. Mas de antemão, eu né, agradeço, Tatiana, viu? É porque tem muitos mitos aí. Porque, por exemplo, o limão tem uma ação antitrombótica, né? Ele tem, popularmente a gente fala que raleia o sangue, né? Então, tem muita preocupação. Então, quem, por exemplo, faz um tratamento antitrombótico, poderia usar também o limão. Olha, em pequenas quantidades, como 1 limão por dia, não vai interferir na maioria dos tratamentos. Claro que se a pessoa tem muitas comorbidades e faz um acompanhamento né, com algum especialista, consulte o especialista ali. Mas dificilmente o limão trará algum problema nesse sentido. Né? Agora, a não ser que o problema seja ali com restrição ao próprio limão ou outro alimento que seja. Mas aí o profissional também vai estar informando isso. Olá, Samuel, boa noite. O mel é muito utilizado nessa época. Gosto do mel em toda a época. O mel com agrião, ele pode ser ingerido todos os dias? Larissa Castro que mandou pergunta. Obrigado, Larissa, do bairro Ponte Funda, participando conosco do programa. Opa, Larissa, um abraço. Um abraço para todo mundo do Ponte Funda. Então, a naturopatia transita aí por todas as áreas, né? Aliás, ainda há pouco, em off, o Samuel me perguntava sobre isso, né? O naturopata de formação acadêmica, ele é ali um generalista dos tratamentos naturais, né? O mel tem muito açúcar, né? Ele é puro açúcar, na verdade. Então, muito cuidado com a ingestão excessiva do mel. Eu sou muito fã do mel, mas é assim, esporadicamente. Eu falei que algumas plantas são 1, 2 vezes por semana. O mel é 1 vez por semana, quando muito para quem não é diabético. Para quem é diabético, nem 1 vez por semana, tá bom? Mas o mel pode ter uma proposta imunoestimulante, né, de melhorar a imunidade, muito boa. E também para quem não é diabético e está cometido de alguma afecção respiratória, pode tomar, sim, algumas colherinhas de mel até melhorar os sintomas. Melhorou? Aí suspende novamente. Mas, repito, para quem não é diabético. O Ramon, tem uma pergunta fora do tema. Se você puder ajudar aqui, um telespectador da comunidade rural de Branquinhos. Meu nome é Juliana, estou acompanhando aqui uma amostra grátis da saúde. Gostaria de saber do doutor Ramon, qual o chá para infecção uterina e corrimentos? Foi bem objetivo ela aqui. Sim. Juliana, né? Juliana lá de Branquinhos. Um abraço a todos da comunidade de Branquinhos. Um abraço para você, Juliana. Um abraço para todos aí de Branquinhos. Então, tem várias plantas, né? Tem aí claro que eu não estou fazendo uma proposta de tratamento, mas plantas como a sálvia officinalis, a unha de gato, né? Não é a unha de gato da nossa região, é a unha de gato amazônica, a Uncária tomentosa. Nós temos aí plantas que podem ter uma proposta de tratamento uterino fantástico, né? Pode melhorar muito aí toda a condição, inclusive corrimentos. Mas tem algumas propostas que a gente faz aí de banho de assento, outros para fazer o uso interno. Vai depender de cada caso. Então, te aconselho, Juliana, procurar a gente, que a gente vai poder te instruir melhor aí no seu caso. Ô, Ramon, vamos tentar responder rapidamente, porque eu quero pedir você para fazer o fechamento. A gente já está caminhando para o final do programa. Olá, Samuel, boa noite. Agora a mensagem da Tatiana, que ela foi mais direta. Gostaria de saber se eu posso fazer uso de limão e alho, pois tenho uma ferida venosa. E sim, também tenho trombofilia. Antes eu fazia o uso do mel com limão e o chá do alho. Obrigado, Tatiana. Então, Tatiana, obrigado pelo esclarecimento. Nesse caso, merece um acompanhamento. Não vou dizer que não pode, mas pode de acordo com o profissional te acompanhando. Ou algum especialista em plantas medicinais, como é o meu caso, ou mesmo o médico que te acompanha. Vai poder te dizer se você vai poder ou não. Porque tem que levar em conta a gravidade do seu problema, né? Mas também os medicamentos que você utiliza. Então é um caso de comorbidade que a gente precisa aí fazer um acompanhamento específico. Ô Ramon, como é que você resume esse nosso programa de hoje? A gente está vivendo temperaturas agora mais frias e a tendência é cair ainda mais. Dentro da naturopatia, é possível ter uma saúde respiratória de qualidade seguindo ações simples que você explicou aqui hoje? Qual que é o fechamento e resumo que você faz desse nosso tema de hoje? Com certeza, Samuel. É possível termos uma saúde do aparelho respiratório bem melhor, né? Uma qualidade de vida melhor nesse sentido. Vejo no dia a dia, né? Tanto os meus pacientes que vão todos os dias no consultório, mas também pessoas reclamando ali, eu tenho problema disso. E eu percebo que às vezes são atitudes simples que podem mudar significativamente a vida dessas pessoas. Então, meu conselho, procure
orientações. A naturopatia tem uma proposta de promoção da saúde, né? E quebrando aí esse costume da nossa sociedade de só procurar tratar-se quando tem um problema instalado. Não, se você está bem, né? Se você tem uma saúde boa, que bom, mas procure ver como é que você mantém a sua saúde de um modo geral, inclusive da respiratória, com procedimentos simples, com apenas algumas orientações, mudanças de hábito e sim, você pode ter uma vida muito melhor. Ok, deixa eu mandar aqui um abraço para a Rosângela, sua esposa, né, que sempre está aqui te acompanhando, está aqui nos assistindo aqui no estúdio do lado. Ela que é uma das coordenadoras também aqui, né, desse grupo do WhatsApp, Com certeza, né? Ela que administra, e não só, né, as pessoas que estão inclusas, mas também aí os colaboradores do grupo, né? É meu braço direito, esquerdo, perna que direita bom. e esquerda. Legal. Ô Ramon, obrigado pela sua presença, viu? Obrigado também. Até a próxima entrevista com mais detalhes importantes para o público que nos acompanha, e isso é muito importante dentro desse aspecto da naturopatia. Ah, com certeza. Obrigado. Agradeço também. Até a próxima.